Igreja é um assunto que precisa ser tratado com muita atenção para ser explicado para as pessoas. Eu quero trabalhar aqui ligeiramente dentro desse assunto, levar uma explicação muito importante para as pessoas ser esclarecidas sobre essa realidade dentro desse tema igreja, esse assunto. As pessoas precisam conhecer a verdade. É uma situação que tem prendido muita gente, desviado o entendimento dessas pessoas da verdade de Deus. Então vamos trabalhar aqui rapidamente o assunto igreja. Eu tenho colocado vídeos constantes explicando sobre esse tema, esse assunto, mostrando a verdade em relação a esse assunto igreja. Alguém chegou para mim no YouTube, está lá no YouTube, e eu gosto de dar resposta às pessoas diante dos comentários delas. Que é importante eu saber responder. A verdade não sou eu. Eu aceito a crítica, vamos analisar tudo pela palavra. Não é quem é a verdade, é quem está na verdade. Quem está no entendimento da verdade, é isso que temos que trabalhar. Então, essa pessoa lá no YouTube, porque pregar a palavra é estar disposto, aberto ao debate, ao diálogo, receber o contrário e trabalhar a informação do Evangelho para esclarecer quem está na verdade e quem não está. Eu aceito correção, eu aceito questionamento, eu aceito o contrário, mas vamos examinar na palavra, amém? Então vamos trabalhar aqui num momento simples, breve e rápido, o assunto igreja. Então a pessoa, lá no YouTube, eu coloquei até aqui para dizer exatamente o que ele disse. O comentário dele, ele questionou me dizendo o seguinte, que os apóstolos, eles implantavam igrejas. Não. Os apóstolos nunca implantaram esse tipo de igreja dentro desse conceito, dentro desse modelo, nessa hierarquia que hoje o povo vive nessas igrejas, com esse entendimento, sob a liderança que colocam como autoridade espiritual para eles. Os apóstolos nunca implantaram esse princípio de igreja que hoje o povo vive. Nunca. E isso é provado nas Escrituras. Eu vou mostrar aqui. Eu não estou apenas dizendo é assim, não é. Eu estou mostrando como é, pela verdade. Eu perguntei a essa pessoa que me questionou, dizendo que os apóstolos implantaram igrejas. E eu perguntei a ele, mostra uma igreja desse conceito que hoje vocês vivem, implantada pelos apóstolos, Pedro, Paulo, João. Mostra aqui. Mostra aos apóstolos ordenando e dirigindo alguém para alguma igreja como lugar místico, central, para o povo buscar e servir a Deus, adorar a Deus. Então esse indivíduo, essa pessoa, né, que fez o comentário lá no meu vídeo do YouTube, ele disse a mim que as pessoas precisam de igreja. Por quê? Como vão adorar a Deus? Como vão buscar Deus? Como vão ter comunhão um com o outro? Não é? Como vão aprender? Olha o entendimento dessas pessoas. Por quê? Porque foram ensinadas assim. Não, você tem que ter uma igreja para buscar a Deus, para adorar a Deus. Aonde o diabo, com a mentira dele, prendeu o povo nesses ambientes, nessas instituições, sob o governo e a autoridade e o domínio dos líderes, que leva o povo a entender que o lugar de buscar a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, de estar em Deus é a igreja. Aí essa pessoa lá que botou o comentário, eu estou levando um vídeo de resposta e esclarecimento. Eu estou trabalhando o princípio da palavra. Trago um argumento para me questionar com a palavra. Porque o que você acha eu respeito, mas não é a verdade por onde nós temos que ser guiados. Nós temos que ser guiados pelo que a palavra diz. E a palavra é Jesus, o que ele ensinou. Eu pergunto, Jesus orientou alguém a estar dentro de algum lugar físico, geográfico, igreja, sob a autoridade e o domínio espiritual de autoridade de algum líder religioso? A pergunta é essa.
Me responda com um argumento plausível da palavra. Então essa pessoa disse a mim que era preciso ter uma igreja para ter comunhão, para aprender, para as pessoas orar por ela. Como é que vão orar por você se você não estiver numa igreja? Para a pessoa adorar a Deus, cultuar a Deus, primeiro, dentro das igrejas vocês estão perdidos do entendimento do que é culto e do que é adorar a Deus. Isso que vocês vivem não é culto a Deus. Esse movimento de música, de emoção que vocês vivem, não é adorar a Deus. Adorar a Deus não é isso. Não é por meio desses ambientes. Meus amigos, vamos aprender com Jesus. O que Jesus disse à mulher samaritana, irmãos? Jesus vai ensinar uma mulher que estava com essa dúvida. O povo não está... É o que eu digo a você. O povo está com a mente cega. O entendimento enubrecido. Dentro das igrejas, porque estão recebendo a mentira do diabo. Eles não dão ouvido à verdade. Não, mas tem que estar numa igreja para adorar a Deus, tem que cultuar a Deus na igreja, tem que ir para a igreja buscar a Deus. Meu amigo, quem ensina isso é teus líderes, teus pastores, papa, padre, os líderes das igrejas, instituições. Jesus nem os apóstolos nunca ensinou isso a ninguém. O ensino que nós devemos colocar na nossa vida como regra de fé e prática é o ensino de Cristo. A doutrina de Cristo pregada pelos apóstolos. A mulher samaritana vai a Jesus perguntando qual era o lugar de adoração. Se era no templo em Jerusalém ou se era no Monte Samaria. Jesus, como judeu, ele podia puxar para o lado dele. Ele podia dizer, não, tem que ir para o templo, adorar a Deus. Tem que buscar a Deus no templo. Tem que estar lá no templo servindo a Deus. Jesus não disse isso. Jesus disse que não era nem no templo nem no monte. Adoração a Deus é em espírito e em verdade. Na minha vida, no meu viver. Cultuar a Deus. Culto a Deus não é eu estar vivendo uma social dentro da formalidade religiosa. Cantando hinos, se emocionando, dizendo, Deus, tu és lindo, tu és grande. Isso não é cultuar a Deus. Cultuar a Deus, primeiro, é ter o entendimento renovado. Com a nossa vida oferecida a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. A minha vida submissa a Cristo, me negando para que a palavra dele me guie. Foi o que Jesus disse. Se as minhas palavras estiverem em vós e vocês estiverem em mim. Paulo vai dizer aos Romanos 12, 2... que o culto racional é você fazer as coisas para Deus com entendimento. É oferecer a nossa vida, enquanto está aqui neste mundo, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É oferecer a nossa vida, irmãos, na submissão ao Senhor pela palavra dele. Cultuar a Deus é estar submisso a Ele. Não é viver ritual, formalidade de culto dentro de ambiente. Jesus vai dizer, esse povo me honra com os lábios, em vão me adoram, seguindo preceitos de homens. Adorar a Deus não é isso que o povo vive dentro das igrejas, essa manifestação de eventos, de emocionalismo, com música, com hinos, com muito histerismo. Isso não é culto a Deus. Não é 2 horas dentro de uma social, na formalidade de um ambiente igreja. Culto a Deus não é isso. Então, primeiro você tem que aprender o que é cultuar a Deus, o que é culto, o que é adorar, o que é viver em Deus. Você tem que aprender isso. Então, esse cidadão, ele me questionou dizendo, aonde é que o povo vai cultuar a Deus? Aonde é que o povo vai servir a Deus? Olá, seu Diogo. Não. 7 anões da Branca de Neve. Eu vou ver com ela para ver se certo. Caiu, foi. Não, a gente acha que tem uma Pronto, se ela encontrou, eu vou ver com ela. A gente acha do apartamento, aí só para descartar todas as possibilidades. Tá certo, seu Diogo. Obrigado, meu amigo. Nada. Tá entendendo, pessoal? O que é que eu estou querendo aqui esclarecer e mostrar a vocês? Eu estou aqui trazendo um esclarecimento dentro de argumento plausível da palavra.
Eu não estou aqui pregando por pregar, dizendo é assim, porque na minha igreja ensina assim, eu aprendi assim com o pastor. Não. Eu estou no trabalho aqui, eu dou essas pausas, tem essas interferências, porque eu estou no trabalho. Mas eu tenho a liberdade de estar aqui. Para você adorar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus, ter comunhão com o irmão que está na fé, porque irmão se trata da fé. Irmão é em Cristo, não é numa igreja. Comunhão não é por meio de igreja, comunhão é por meio da fé. Eu tenho um contato com um irmão na fé lá no estado de Sergipe. Eu nunca vi esse irmão, mas a gente está em comunhão, irmão, porque a gente está dentro da unanimidade da fé. É uma só fé, um só Espírito, é um só Senhor, é uma só doutrina, é uma só esperança. A gente de comunhão porque a gente está vinculado nesse único meio por onde temos comunhão. O vínculo da paz que é gerada pelo Espírito Santo. A minha comunhão com você na fé é se você tiver o Espírito Santo e eu também tiver, para que todos nós estejamos submissos na autoridade do senhorio de Cristo, vivendo submisso, perseverando na doutrina de Cristo. Não é dentro de igreja, na autoridade de líder, de homens, na doutrina de homens dentro de igreja. Eu não preciso, para ter comunhão com um irmão na fé, de uma igreja ou de estar dentro de igreja nenhuma. Eu pergunto, Jesus colocou esse meio, Jesus estabeleceu esse princípio, Jesus ordenou alguém a estar em algum lugar físico, igreja, para estar em comunhão com os irmãos, buscar a Deus, adorar a Deus, cultuar a Deus. Então, eu estou trazendo um esclarecimento sobre o questionamento que esse irmão lá no YouTube, ele fez, colocando os comentários lá, que é preciso igreja, que os apóstolos, eles implantavam igreja. Desse contexto de igreja de hoje, não. Os apóstolos nunca pregou e nem criou e nem estabeleceu esse princípio de igreja que o povo hoje está vivendo. Os apóstolos nunca criaram e nunca estabeleceram no meio dos irmãos essa hierarquia eclesiástica. Os apóstolos nunca se colocaram como uma autoridade espiritual para o povo. Os apóstolos nunca ordenaram nem orientaram a ninguém a estar centralizando sua vida e seu viver, devotando e consagrando como se fosse a Deus, dentro de nenhum ambiente físico, igreja. Então esse irmão está pregando isso, está defendendo isso, porque é isso que ele aprende dentro da igreja. Instituição religiosa. E aí o irmão ainda vem dizer, está no comentário dele, dá uma olhadinha lá no meu canal no YouTube, tem um vídeo lá, falando sobre a realidade das igrejas e tal, mostrando. Está lá o comentário do irmão. O irmão disse que Jesus falou aos anjos da igreja, lá da carta de Apocalipse, e ele disse que essa igreja que Jesus se refere é a igreja física. Jesus não está se referindo a nenhuma igreja física, denominação. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, para tu aprender. A igreja de Deus não é uma instituição física, igreja, denominação de nenhuma religião. A igreja de Deus, ela é um organismo vivo, formado por pessoas, invisível aos olhos dos homens, visível a Deus. Eu sou membro dessa igreja porque eu estou ligado nela pelo Espírito Santo. E o outro membro que está também ligado a esse corpo, formando a igreja, eu tenho comunhão com ele, porque estamos ligados num só Espírito. Fomos batizados em um só batismo. Estamos guiados no senhorio de um único Senhor, a única cabeça da igreja que é Cristo. Esse sistema denominação igreja é um sistema hipócrita, não tem amor, não tem paz, não tem concordância, porque cada um é guiado por uma cabeça. Os que estão dentro do sistema religioso evangélico, Assembleia de Deus, é guiado pela cabeça que é o presidente desse ministério. Os que estão dentro do sistema religioso adventista do sétimo dia, é guiado pela cabeça da liderança desse ministério. Os que estão dentro das igrejas católicas, Universal, Vitória em Cristo, Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil, estão guiados pela cabeça que não é Cristo. São os líderes, pastores, presidentes, papas e padres das igrejas. Não é essa a igreja de Cristo. Cristo não se dirige a uma igreja
física a instituição. Cristo se dirige à sua igreja, pessoas que estavam nas cidades que ele envia a carta. E esse irmão disse que o anjo da igreja é o pastor. Eu pergunto, qual é a base que você tem para interpretar que esse anjo da igreja, a quem Jesus se dirige, enviando a advertência, é o pastor de igreja? Qual é a base que você vai usar? Jesus nunca se dirigiu a Pedro, Paulo, João como anjo de igreja. Jesus nunca estabeleceu ninguém a seguir pastor de igreja. Então qual é a base que vocês têm para dizer que esse anjo aqui, da igreja de Filadélfia, de Esmirna, que Jesus se refere, é o líder da igreja física? Primeiro, Jesus não está se dirigindo a nenhuma igreja física. Jesus está se dirigindo à igreja a pessoas dessa cidade. Anjo é um mensageiro. Jesus está se dirigindo aos mensageiros do evangelho que estavam nessa cidade, com o compromisso de ministrar, fazer discípulo para o povo, que estavam corrompidos, pregando uma mensagem distorcida do evangelho. É aí que Jesus se dirige, não é a um pastor presidente de um ministério, instituição física. Essa é a questão. Vamos entrar no assunto? Vamos trabalhar o assunto? Então esse irmão colocou isso. E eu fiz questão de anotar o que ele disse para trazer um esclarecimento. Para trazer aqui o esclarecimento para que ele possa sair dessa mentira, dessas trevas. Fiz questão de trazer esse momento de esclarecimento, de ensino, de instrução, para mostrar a verdade que a palavra revela. Não aquilo que as pessoas pregam, ensinam dentro da sua interpretação, do seu entendimento, daquilo que acham. Em canto nenhum das Escrituras, a palavra de Deus vai nos conduzir a nenhum ambiente físico, lugar geográfico, central, como meio, como lugar de encontrar Deus e de servir a Deus. Jesus, quando ele disse lá em Mateus 16, que estabeleceria, fundaria sua igreja sobre a pedra, que é ele, a palavra dele. Quando Jesus diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, aí vem o conceito católico romano dizendo, ensinando para as pessoas que essa igreja é católica. Vem o conceito religioso evangélico ensinando as pessoas que essa igreja, que é casa de Deus, onde Deus habita, é os centros religiosos evangélicos, chamado de igreja. Só que Jesus, ele não está tratando de igrejas, instituição religiosa, de nenhuma religião. Jesus está tratando de pessoas. Igrejas são pessoas que estão em Cristo. Mas, irmão, então, como elas fazem para adorar a Deus? O templo, o lugar para Deus ser adorado é na minha vida. A casa de Deus sou eu. O templo de Deus sou eu. Eu devo adorar e cultuar a Deus com a minha vida e o meu viver. Não dentro de ambiente chamado igreja, que pregam dizendo que é o lugar, que é a casa de Deus, onde se adora a Deus. Porque os apóstolos nunca pregaram isso, irmão. Os apóstolos não criaram esse sistema denominacional igreja, que hoje o povo vive, dentro da autoridade eclesiástica, onde tem a escadinha de poder, um é maior do que o outro, ao contrário. Jesus disse que entre nós, igreja, pessoas, não deve ter maior nem menor, nem quem exerça de autoridade ou de domínio sobre nós, porque só há uma cabeça, uma autoridade espiritual para nós, igreja, é Cristo a palavra, não é nenhum líder religioso. É só você ver Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 27. Você vai ver Jesus dando um ensinamento, explicando isso aos discípulos. O problema é que as pessoas elas não estão dispostas a examinar a palavra, a ouvir a palavra. Elas têm comichão nos ouvidos. Elas não suportam ser instruídas com inteligência. Elas não suportam parar para ouvir, porque elas não aceitam ser reprovadas
naquilo que elas estão crendo, vivendo e praticando, como se fosse para Deus, aonde a palavra de Deus condena e reprova. Tudo isso que o povo vive como se fosse para Deus, adorando a Deus em vão, apartado da vida com Deus, porque não estão vivendo dentro do entendimento do Evangelho, guiado pela luz de Deus, que é Cristo, a palavra. Jesus não estabeleceu nenhum sistema religioso de denominação. Jesus não criou líder como autoridade espiritual para a igreja. Olha o que os apóstolos falam sobre a igreja. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 23, Paulo vai dizer: quando toda a igreja se congregar num lugar, a igreja não é um lugar, a igreja congrega-se em lugares. Não é um lugar estabelecido pelo homem. Ali é a casa de Deus. Tem que congregar ali. Não. A igreja congrega em vários lugares. Pode ser numa igreja, espaço, não é? Público, pode ser na praça, pode ser na casa. A igreja não é o lugar, somos nós. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo Romanos 5, capítulo 16, versículo 1 ao 5. A igreja que está na casa de Priscila e Áquila. Paulo não vai falar uma igreja instituição. Paulo se dirige à igreja a pessoas que estavam aonde? Na casa desses discípulos. Não era uma instituição, um lugar. Colossenses 4, 15 e 16. A igreja que está na casa. Paulo fala de igreja a pessoas que estavam em determinados lugares. Escuta aí. Diz aí, irmão. Vai querer o negócio? Pensa aí direitinho. Pronto, tá bom. Veja aí qual é você diz. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Dá uma examinada nas Escrituras. Não fica crente, devoto, alienado, praticante com a mente cauterizada dentro da mentira desses líderes, não. Que se colocam, se denominam como autoridade de Deus para você. E se você questionar, ai de você. Você não pode criticar, usar o senso crítico. Você não pode questionar. Porque você tem que crer, porque eles são a autoridade de Deus. Não fica nessa mentira não, irmão. Vai buscar, examinar as Escrituras e conhecer a verdade. Por onde você vai ser liberto? Então estou trazendo esse esclarecimento. Igreja que Paulo trata não é lugar físico, instituição religiosa. É pessoas. Dá uma lidinha lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Paulo vai dizer: a igreja de Deus que está em Corintos. Que igreja de Deus é essa que Paulo fala? Paulo vai especificar quem é essa igreja. Aos santificados em Cristo. Igreja são pessoas que estão em Cristo. Para que eu seja a igreja, eu preciso estar em Cristo. Para que eu possa estar inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus, eu preciso estar em Cristo. Cristo é quem me faz ser membro do corpo dele chamado igreja. Igreja de Deus não é um lugar, uma instituição física. Em canto nenhum você vai ver essa direção. Só que os falsos profetas, eles usam de argumento dizendo assim: não, você não pode ser crente sem uma igreja. Você tem que ter um pastor. Você tem que estar sob a cobertura espiritual de um pastor. Quem ensinou isso? Jesus? Os apóstolos? Não. Quem ensina isso são eles. Para quê? É a artimanha do diabo. Para manter vocês presos, escravizados, no domínio deles, sob o reino deles. Igreja, instituição. Porque Jesus nunca instruiu isso a ninguém. Nem tampouco os apóstolos. Está entendendo, irmão? Olha o argumento deles. Não, você tem que ter um quartel. O peixe não pode estar fora do aquário. Não. O peixe no aquário, ele está preso. Lugar de peixe não é no aquário, é no oceano, onde ele está livre. Lugar de crente não é dentro de igreja, é em Cristo, por onde ele é livre e liberto. Dentro das igrejas,
O povo está escravizado, manipulado, robotizado, alienado, dedicando, consagrando sua vida e seu viver a uma instituição dentro da soberania do homem no legalismo religioso. Jesus veio para nos libertar disso. Jesus não veio para prender a gente dentro da igreja, colocar submisso, escravizado na autoridade dos homens que são soberbos, prepotentes, arrogantes, presunçosos. Olha aí os pastores cobrando do povo autoridade. Eu sou o pastor dessa igreja. Comigo é assim. Se não quiser, saia. A igreja aqui é minha, ó. Eu que não faço parte dessas igrejas do homem. Porque eu sou igreja de Cristo. Eu não faço parte de igreja do homem. Eu sou membro da igreja de Deus, que é governada pela cabeça única, que é Cristo. Não é nenhum pastor presidente dentro de nenhum ministério. Eu não sou propriedade de nenhuma denominação religiosa. Nenhum ministério religioso evangélico, católico, mórmon, budista, qualquer que for, irmão. Jesus não colocou essa direção para você estar. Você que está preso nessa mentira, achando que se não estiver na igreja não é de Deus. Se não estiver na igreja não tem a bênção de Deus. Se não estiver na igreja não é salvo. Se não estiver na igreja não é povo de Deus. Porque pregaram para você, estão pregando e você está vivendo dentro dessa mentira. Aonde você vive atividade de culto, compromisso, flagelos, penitência. Tem que cumprir isso, meta, regra, norma. Você vive sob o legalismo religioso. Você vive sobre fardos e jugo pesado na autoridade dos homens que colocam para vocês um bocado de regra, de norma que Cristo não ensinou para ninguém praticar, estar escravizado vivendo para poder alcançar alguma coisa de Deus. Vocês estão presos na mentira dos homens dentro das igrejas, porque vocês entendem que Deus está ali para vocês buscar, servir, adorar e encontrar. Jesus não ensinou isso. Jesus não disse a ninguém vá ao templo. Adore a Deus no templo. Sirva a Deus no templo. Creio em Deus e esteja no templo. Jesus disse, venham a mim, creiam em mim, estejam em mim, sigam a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos que estar em Cristo, guiado por Ele na palavra dele, estando em nós. Não é dentro de igrejas. Ah, irmão, mas nós precisamos congregar, claro, congregar e se reunir. Eu posso me reunir em qualquer lugar. Dentro dessas igrejas é que eu não vou me reunir. Porque lá dentro Jesus não está, ele está fora, porque lá dentro não tem a palavra de Deus. O que o povo está recebendo, sendo instruído, sendo formado dentro dessas igrejas, é ser discípulos, robôs, manipulados pelos líderes de igreja. Eu tenho que aprender de Cristo para ser discípulo de Cristo, não membro de igreja, não discípulo de igreja. Dentro dessas igrejas, o povo está aprendendo heresia, desviando da verdade do evangelho. Estão contaminando, falsificando a verdade. Estão adicionando outro meio de salvação e fazendo o povo negar a Cristo, atrás de campanha, de pacto, de voto, de rosa ungida, sal grosso, batismo, dízimo, guardar sábado, tomar ceia. É um bocado de regra, de norma, de princípios que colocam que o evangelho não pede, não mostra e não ensina para a gente viver e praticar, como se fosse regra para a vida com Deus. Dentro dessas igrejas, instituições, lugar físico, geográfico, o povo está lá robotizado, alienados na mentira dos homens que usam de poder e de autoridade sobre o povo. E ai de você se questionar esse líder. Ah, é o anjo da igreja. Quem disse isso? Quem disse que algum líder é anjo de igreja? A igreja não é guiada por anjo. A igreja é guiada pelo próprio Deus. Jesus é quem guia a igreja, é quem disciplina a igreja, é quem doutrina a igreja, é quem ensina a igreja. Não é por líder religioso dentro da igreja, é pelo evangelho. Aqueles que estão pregando o evangelho são esses que estão levando o ensinamento de Cristo. Não é aqueles que têm o título de pastor ensinando heresia para o povo dentro das igrejas. O povo aprendendo o evangelho anátema, vivendo movimentos vãs, ventos de doutrina, heresia de perdição, sendo negócio dos homens que falsificam a palavra para manter o povo preso, escravizado no legalismo do dízimo, cumprindo cerimoniais e rituais dentro da igreja, vivendo com a sua vida centralizada, consagrada, servindo dentro da igreja, o povo preso nessa mentira, escravizado. Tem gente, escuta aqui, tem gente que não vive mais para si. A sua vida é devota, consagrada,
centralizada para viver dentro de igreja como se fosse para Deus, na direção dos homens. Não cuidam mais da sua vida pessoal, da sua família, do seu compromisso. Tem pessoas tão alienadas nessa ideia maldita de igreja, que só se sente feliz quando está na igreja, só se sente de Deus quando está na igreja, só encontra a presença de Deus quando está na igreja, só se sente no céu quando está na igreja. Jesus me ensinou que no mundo eu tereis aflições, mas nele eu tenho paz. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. A paz de Deus na minha vida, ela não está dentro de igreja, está em Cristo, está em mim. Aleluia. Eu tenho essa paz. Eu tenho Deus na minha vida, no meu viver. Eu sou templo, casa e morada de Deus. Eu não preciso ir para nenhuma igreja buscar a Deus, adorar a Deus. Eu sou o templo, eu sou a casa de Deus, onde eu cultuo a Deus e adoro a Deus com a minha vida, o meu viver na submissão, convertido na palavra dele, guardando e praticando. É isso. Eu aqui estou servindo a Deus. Por quê? Porque eu estou combatendo esse erro, essa mentira, usando a palavra, a verdade. Eu estou servindo a Deus. Servir a Deus é viver com a tua vida na palavra. A palavra manda não guardar mágoa, não pagar o mal com o mal, não ser hipócrita, exercer misericórdia e compaixão com o próximo. A palavra me ensina a ser fiel na palavra, na doutrina de Cristo, a não apostatar da fé. Eu sirvo a Deus quando eu me mantenho prudente nessa direção. Eu não sirvo a Deus indo para culto de jejum, culto de consagração, culto de campanha, culto da vitória, culto do não sei o que. É tanto culto, é tanta atividade religiosa, é tanto sacrifício de tolo, é tanta formalidade religiosa, que o povo foi ensinado que isso é servir a Deus, é buscar a Deus, é estar em Deus. Dentro de igreja, eu pergunto, examina as Escrituras e vai buscar conhecer aonde é que tem isso sendo ensinado, que vocês vivem aí com esse entendimento de igreja, com essa ideia de que igreja é casa de Deus, é o lugar de adorar, é o lugar de encontrar, de servir a Deus. Vai examinar as Escrituras, vai aprender de Cristo, examina a doutrina que os apóstolos pregaram. Aonde é que tem essa exigência, essa regra, esse princípio, essa ordenança para o povo? Está dentro de um lugar físico, igreja, instituição, como se fosse um lugar central, místico, que Deus habita. Vocês estão vivendo dentro de uma mentira, irmão. A mente de vocês, que vive dentro desse conceito de igreja, está cauterizada. Se vocês continuar com o coração duro, na ignorância, vivendo nesse entendimento corrompido, obscurecido, vão continuar separados de Deus. Triste vai ser o final. Paulo vai dizer que a causa pelo qual os gentios estão separados de Deus é por causa do seu entendimento obscurecido, a dureza do coração e a ignorância. Enquanto vocês viver dentro das igrejas, sem ser prudente, sem examinar a palavra, e viver uma vida de fé centralizada pelo que ensina tua igreja, teu líder, tu continuará perdido. Vai ler a Bíblia sem a interferência do teu pastor e da tua igreja. Vai ler a Bíblia pela direção do Espírito Santo. Vai aprender de Cristo o que ele ensinou. Não vai ler a Bíblia buscando apoiar aquilo que tu aprendeu na igreja. Vai ler a Bíblia buscando ter a tua mente iluminada para sair da mentira. Foi isso que eu fiz, irmão. É por isso que eu estou aqui hoje. Livre dessa mentira, dessa prisão, desse conceito de princípio de igreja. Está no corredor 1002. É só lá? Beleza. Vai, irmão. Vai lá examinar. Vai aprender de Cristo. Enquanto tu estiver aprendendo aí com o teu pastor dentro da tua igreja, essa doutrina de demônio que ele diz que é de Cristo, aonde tu estás vivendo práticas vãs, mística, de feitiçaria, tu vai continuar perdido pensando que está salvo, morto pensando que está vivo, adorando a Deus em vão por uma fé reprovada, porque o meio que Deus colocou para você chegar a Ele, está nele, na comunhão com Ele, sendo aprovado por Ele,
não foi nenhuma igreja, lugar físico, geográfico, instituição, na autoridade eclesiástica de nenhum líder religioso. O meio que Deus colocou para o homem estar nele, servir a ele, caminhar e andar com ele na promessa dele, é Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus não está restrito dentro de nenhuma igreja, onde o povo centralizou Jesus nas igrejas deles. Não, aqui é a casa de Deus. Você encontra Deus aqui, você adora Deus aqui, você serve a Deus aqui, porque é aqui que você é salvo. É mentira do diabo. Ele faz o povo desviar de Cristo. O caminho é Cristo. O diabo leva as pessoas para o caminho da igreja. A obra que salva é a obra de Deus, que é Cristo. O diabo leva as pessoas a praticar a obra de igreja, entendendo que elas são merecedoras da salvação por isso. Como um batismo, um dadismo, guardar sábado e ser um bonzinho da religião. A verdade de Deus é Cristo. O diabo prega a mentira dele para o povo acreditar como verdade de Deus, levando o povo a desprezar a verdade de Deus. Porque tudo isso que você, que está dentro dessa igreja, vivendo e praticando, consagrando e devotando tua vida nesse viver, é mentira do diabo. Se tu estás duvidando, acha que não, vamos examinar as escrituras. Expõe o que tu crê, o teu entendimento, que eu vou aqui expor o que a palavra de Deus, a luz de Deus mostra, que vai condenar e reprovar tudo que tu vive e pratica dentro da igreja, ensinado pelos teus líderes, que diz que é homem de Deus. Homem de Deus não é quem está dentro de uma igreja com o título de pastor. De Deus é quem está pregando o evangelho, é quem está guiado pelo Espírito Santo, selado como propriedade de Deus, porque quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Quem não prega a doutrina de Cristo, não tem a Deus. E o que esses homens dentro dessas igrejas estão pregando, não é a doutrina de Cristo. Primeiro, a primeira mentira que leva a ver que eles não são de Deus, é a mentira de igreja, é a mentira de dízimo, é a mentira dos rituais que vocês vivem lá dentro, os cerimoniais, é a mentira de que se você não estiver ali não é de Deus. Já começa por aí. Aí me mostra qual é o pastor que vai pregar a verdade, que vai condenar isso que eles pregam. Porque se eles pregam a verdade, eles têm que sair da posição de glória deles. Eles têm que se humilhar. Eles têm que reconhecer que está pregando a mentira. Eles têm que ver o império deles se desfazer. Vocês acham que aquele grandioso templo de Salomão, que o pastor Edir Macedo construiu lá em São Paulo, parece, ou é no Rio, vocês acham que aquilo ali tem aprovação de Deus? Aonde o povo lá dentro está vivendo feitiçaria, misticismo, impedindo de ouvir o evangelho? Vocês acham que é Deus que está ali operando para aquele povo continuar na mentira, perdido de Deus? Se vocês acham, fica enganado na mentira. Porque Deus não está dentro desses templos. Quando Jesus veio, o povo estava escravizado no templo, sob a autoridade dos sacerdotes, praticando muito fardo de obrigação religiosa, sacrifício, penitência, como se fosse meio de agradar e chegar a Deus. Quando Jesus vem, Jesus agora vai mostrar aquele povo que não é no templo que se encontra Deus, que Deus não está em templo, que o caminho para Deus não é templo, que a vida com Deus não é pelo templo, que a verdade de Deus não é o que os pastores, os sacerdotes estavam ensinando no templo. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, então não é o templo. Eu sou a verdade, não é o que pegava no templo. E eu sou a vida, não é o que viviam no templo. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é pelo templo, é por Jesus. É por Jesus, irmão. Hoje está do mesmo jeito. O povo prefere a mentira. Se Jesus viesse hoje como homem, ele não era aceito para pregar, e a pregação dele não seria recebida dentro das igrejas evangélicas, católicas, dentro das igrejas Assembleia de Deus, presbiteriana, congregacional, adventista, Deus é amor, universal, porque a mensagem dessas igrejas contraria o evangelho. E Jesus, com a mensagem do evangelho, ia condenar e reprovar tudo que o povo está vivendo, sendo ensinado e praticando dentro dessas igrejas. Jesus primeiro ia logo mostrar
que os líderes não é autoridade coisa nenhuma para o povo se submeter, que é a ele pela palavra dele. Já ia quebrá-los. Eles iam aceitar a mensagem do Evangelho? Os líderes iam querer perder o governo deles sobre o povo? Me diz aí, irmão. Vocês acham que Edir Macedo, Cila Malafaia, pastor Ailton, pastor fulano, estou falando de homens públicos, vocês acham que esses pastores, com os grandes impérios, instituição religiosa, eles vão perder o negócio deles? Eles vão perder a autoridade deles? Eles vão perder o domínio deles sobre vocês para se manter fiel a Cristo, pregando o Evangelho? Vão não. Então, meu amigo, vamos debater o assunto, igrejas. Vamos analisar onde é que tem alguma direção e instrução para o povo estar preso, escravizado dentro de igreja, sobre domínio de algum líder religioso. Aonde Jesus ou os apóstolos ensinaram isso? Examine as Escrituras, conheça a verdade e seja liberto. Aqui é assim. Eu levo o esclarecimento e dou resposta com argumento plausível da palavra. Se você não aceita, questiona, traga um argumento melhor do que o meu. Use a palavra e me convença pela palavra que eu estou errado. Amém? Então fica aí, acompanhe aí mais instruções e esclarecimento dos vídeos de instruções do irmão evangelista Wellington Ramos, que fala com você no YouTube, no Face, no Quai, no Instagram, no Message, no WhatsApp. Estamos aí proporcionando a todos o conhecimento da verdade que liberta, pregando a verdade do Evangelho de Cristo, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Católico, evangélico, espírita, budista, só serão salvos se crê no Evangelho. Não é estar dentro de nenhuma igreja católica, evangélica ou qualquer outra. É crer no Evangelho para ser salvo. Amém?